Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos outra vez na Mercedes para testar mais um carro da Mercedes, o Mercedes EQS SUV. Nós já testámos o Mercedes EQS SUV na versão musculada, ou 580 AMG. Esta é a versão que diria eu mais civilizada, mas também a mais racional. Falo de Mercedes EQS 450+, a versão com tração traseira apenas, um só motor, 360 cavalos de potência, 598 Nm de binária, se não estou em erro. Mas em termos de bateria é exatamente o mesmo. Estamos a falar de uma bateria de 120 kWh bruta, 108.2 aproveitável, se não estou em erro. Este carro supostamente é mais eficiente que a versão de 580, o outro tinha dois motores e mesmo tendo a possibilidade de desligar um dos motores quando circulava a velocidades constantes, a verdade é que, em princípio, este carro é mais eficiente. Vejam que ele tem estas jantes aqui um bocadinho diferentes, mais aerodinâmicas, mais pensadas para efetivamente ajudar na eficiência. Ele está montado com os pneus 275, 45, 21, eu julgo que o outro também era jante 21 ou 22, já não tenho a certeza, depois podem ver isso no outro vídeo. E o que nós vamos fazer com este carro é um teste de autonomia autoestrada barra uma viagem, isto é, vamos ver se é possível fazer Lisboa-Porto neste carro com uma só bateria, sem qualquer tipo de stress. Este carro tem uma capacidade de carregamento de 205 kW em corrente contínua e 11 kW em corrente alternada, com a possibilidade de aumentar para 22 kW. Em princípio, um carro destes, com uma bateria deste tamanho, deveria reunir todas as condições para poder fazer a viagem entre o Porto e Lisboa-Porto, sem qualquer tipo de preocupação. E apesar desta versão que aqui nós temos não ser tão raçuda como a que nós tínhamos, também tem o kit AMG e está na mesma muito bem equipada. E tem inclusive 7 lugares. E portanto, eu presumo que quem compra um carro destes queira poder fazer viagem sem grande preocupação. Nós sabemos que a rede de carregamentos atualmente ainda não está naquilo que nós desejamos e por isso seria bom que este carro fosse capaz de fazer a viagem entre Lisboa e Porto. Isto é tão mais interessante porque eu acabei agora de fazer a viagem de Porto a Lisboa num Model 3 Long Range Dual Motor e vocês ficarão impressionados com o resultado dessa viagem. Este carro tem uma bateria muito maior e eu diria que em termos de resultado final vão estar mas mesmo muito próximos. Este carro, para conseguirmos fazer a viagem daqui até ao Porto, são cerca de 340 km, precisa de, para lá chegarmos com toda a tranquilidade, não ter um consumo superior a 30 kWh por cada 100 km percorridos, a velocidade autoestrada. 30 kWh, vocês poderão dizer, isso é um valor extremamente absurdo. É um valor alto, mas não podemos esquecer que este carro tem umas dimensões gigantescas e por isso é importante ter isso em consideração. Ele nesta cor passa mais despercebido, tem um interior claro, a combinação é muito maneirinha, eventualmente eu não escolheria estas jantes, mas enfim, isto fica a gosto de cada um. Vamos então saltar lá para dentro para vos mostrar os dados do carro. Neste momento ele não está carregado a 100%, está carregado a 98%, mas julgo que para este efeito chega e sobra. Vamos então lá para dentro. Mas antes de irmos lá para dentro, e já que estamos aqui, deixem-me mostrar uma coisa. Ele está com os 7 lugares levantados e aproveito para vos mostrar a mala que ele tem. Cá está a versão de 7 lugares, 3 lugares ali, mais 2, e esta é a mala disponível que nós temos. Tem aqui um computador e alguns sacos de cabos de carregamento e depois tem aqui disponível mais algum espaço seguramente. É o que temos, é o compromisso que tem que se fazer, com os bancos rebatidos, espaço não falta aqui seguramente. Ok, agora sim deixem-me mostrar-vos lá dentro. Podem ver aqui, apesar de ser a versão menos potente, não está menos bem equipada, continua a ter o Hyperscreen aqui instalado, tem head-up display, enfim, a Mercedes não deixa por mãos alheias os seus créditos e naturalmente é possível configurar este carro conforme se deseja. Tem bancos, enfim, elétricos com várias regulações, não seria de esperar outra coisa também num carro destes. O sistema de som da Birdmaster, acho que é assim que se diz,
e o que significa que garantia de ótima qualidade de som. Mas nós estamos aqui para ver o que é que este carro consegue fazer em termos de autonomia. Vejam ali, está com 8.962 km. Vamos ver então como é que esta viagem vai correr. Deixem-me aqui ligar o carro para vocês perceberem os valores. Podem ver ali, o carro está carregado a 98%, estima uma autonomia de 526 km, seria muito bom. Eu, entre 526 e 599, eu diria que seguramente vai ser inferior a isso, mas o resultado final nos dirá. É hora então de zerar aqui todos os contadores e depois lançar-nos rumo à nossa viagem de Lisboa para o Porto e vermos se afinal é ou não é possível fazer esta viagem com toda a tranquilidade. Ok? Falamos mais lá adiante. Até já! Ora bem, cá estamos na autoestrada, já estamos na A1, já percorremos 58 km e como vocês podem ver ali, uma média de consumo muito, mas mesmo muito interessante, 22.4. Estamos a falar de um carro que tem umas dimensões enormes, de um carro que pesa mais de 2.600 kg, portanto, estava à espera de bem pior. É verdade que estamos ainda numa fase muito inicial, e os primeiros quilómetros foram feitos com uma velocidade um pouco mais baixa por força do trânsito, isto, sair de Lisboa, ali, aliás no caso, sair de Sintra, o IC19 tem sempre as suas coisas. Estamos então a circular em autoestrada, velocidade de autoestrada, 125 km/h no odómetro, 120 velocidade GPS. Quando nós programámos o Porto como destino, o carro referiu que nós chegaríamos com 27% de bateria, que é o que ali continua a indicar, o que significa que, aparentemente, o carro acha que não precisaremos de parar para carregar e que conseguiremos fazer não só esta viagem Porto-Lisboa com uma só carga, mas que conseguiremos fazê-lo, aliás, sem qualquer tipo de stress. E isto é bom se confirmar, porque, quer dizer, quem compra um carro elétrico assume a preocupação, antes de mais, é a autonomia, e depois, a seguir à autonomia, é naturalmente os pontos de carregamento. Ora, sabendo nós que os pontos de carregamento em Portugal, na autoestrada, deixam bastante a desejar, alguns pela fiabilidade, outros pela sua escassez ou pouca oferta, a verdade é que ter um carro que faz uma viagem destas sem necessidade de parar, dá uma outra tranquilidade. Além do mais, também torna a viagem mais barata, sem dúvida nenhuma. E daí que eu faça este teste, uma espécie de 2 em 1, especialmente quando sinto que a bateria pode estar ali perto do limite numa viagem destas. Quando as pessoas me abordam a perguntar qual é a autonomia deste ou daquele carro, eu posso dizer muitas coisas, mas se eu disser, olha, dá para fazer Porto-Lisboa a 125 na autoestrada, é uma coisa que as pessoas imediatamente conseguem perceber, conseguem mentalmente visualizar. E para muitos essa é uma referência importante. Quando se pensa em viagens longas, ou se pensa Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, ou Algarve-Lisboa, Lisboa-Algarve, e depois em viagens mais longas ainda, mas essas com seguramente menos frequência por regra, do norte ao sul do país, Porto-Algarve ou qualquer coisa do género. Portanto, para já, bom pronúncio, eu estava a apostar uma média de consumo na casa dos 30 kW, que era o que nós tínhamos conseguido com o modelo 580 AMG, este mesmo veículo, mas este motor a mostrar-se bem mais eficiente. Mas volto a dizer, estamos ainda numa fase inicial, agora sim estamos na A1, a circular a uma velocidade constante. Temos aqui algumas zonas deste percurso que são difíceis para um carro elétrico, subidas acentuadas, somente ali a seguir a Santarém. Vamos ver como é que o carro se comporta. Se chegar lá com os anunciados 27 km, isso é muito bom e muito divertido, especialmente depois se vocês forem ver o teste com o Model 3. Seja como for, vamos então ver o que é que nos espera. Estamos já com 83% de bateria. Recordo que nós saímos com 98, embora rigor 97, porque assim que eu comecei a andar o número baixou para os 97. Não fará muita diferença, acreditando aqui no navegador da Mercedes, e a experiência diz-me que em regra podemos confiar na estimativa da Mercedes. Neste momento está ali a fazer uma estimativa de
440 km no mínimo, 513 no máximo. Vamos ver então o que é que nos espera. Falo convosco lá mais adiante. Até já! Ora bem, meus amigos, e cá seguimos nós na autoestrada. Já atingimos agora mesmo a marca dos 150 km. Aliás, passamos agora 150 km, é o que estamos, e vejo aquela média de consumo 24,5. Isto já depois de termos ultrapassado o obstáculo da Serra das Candeeiras. Este EQS SUV 450+, é bem mais eficiente do que o 580 AMG. E de que maneira? E isso é bastante relevante para quando nós fazemos uma opção de comprar um veículo. O carro estima ainda uma autonomia de 308 km, estamos com 63% de bateria, ainda falta um 13% naturalmente para chegar aos 50%, e se este carro tiver uma redução gradual da bateria e linear, isto é, há alguns carros, por exemplo, como o Hyundai Kauai, que esvazia mais devagar na parte inicial da bateria do que na parte final. Se ele tiver um gasto linear, ou mais próximo de linear, significa que até chegamos a 50% ainda temos ali cerca de 60 km de autonomia, o que atira então este carro para os 400 e poucos quilómetros de autonomia em autoestrada, à velocidade da autoestrada. O carro continua a estimar aqui que nós chegaremos lá agora com 26% de bateria, portanto baixou 1% desde há bocadinho, 26% de bateria sem necessidade nenhuma de carregar. O bom destas viagens é que nós podemos ver a autonomia do carro e também testar a fiabilidade dos navegadores embutidos no carro, no sistema do carro, naturalmente. Quanto mais confiáveis forem os sistemas, como por exemplo vamos ver agora aqui o caso deste Mercedes, melhor nós conseguiremos planear a viagem. Quanto melhor este carro planear esta viagem, menos eu tenho que me preocupar. Quanto ao estado da bateria, dizia eu que estamos ali com 62% neste momento. O carro, então, estima uma autonomia de 306 km, nós estamos a 174, como resulta dali, em princípio, então, sem qualquer tipo de problema. E uma vez mais, esta fantástica função que nem a Tesla tem, nem a Tesla oferece, dir-se que se calhar não é preciso, mas ali a informação de que se eu pusesse o carro agora a carregar, a potência máxima de carregamento que eu conseguiria obter era de 120 kW em corrente contínua. Relembro que este carro tem uma potência de carregamento de 204 kW em corrente contínua e 11 kW em corrente alternada, com a possibilidade de, através do pagamento de um extra, se aumentar para 22 kW em corrente alternada. O carro, comparado com o EQS 580 SUV que nós testamos, tem menos potência, bem menos potência, falta aqui o motor da frente, mas é uma não questão. Não há carro nenhum com 360 cavalos que seja lento. E este está longe de ser lento. Faz de 0 a 100 em 6,4 segundos, se não estou em erro. Num carro com mais de 2.500 kg, é longe, está muito longe de se poder dizer que é um carro lento. Um simples toque no acelerador e o carro é impulsionado para a frente com tranquilidade. Eu estou a conduzir no modo individual, o que significa que eu levo o motor no modo Comfort, mas a suspensão leva no modo desportivo. O carro tem, parece-me, uma suspensão pneumática instalada e, nesse aspecto, continua senhorial a Mercedes, carros absolutamente confortáveis. Vou aqui muito bem instalado nestes bancos, não tem sistema de massagem, mas são ventilados e eu levo neste momento a ventilação do banco ligada, levo também o ar-condicionado ligado e por isso a usufruir todas as comodidades que este carro oferece, porque só assim faz sentido nós usarmos um carro elétrico. Não serve de nada termos um carro com todas as funcionalidades e mais algumas e depois não os usarmos por receio do consumo. Então mais vale não as comprar e muito menos pagar por elas. Ok, meus amigos, vamos então continuar a nossa viagem. Falo convosco lá mais adiante. Por ora, parece-me que este Mercedes
EQS SUV 450+, com uma bateria de 120 kW bruta, 108.4 aproveitáveis, o que é assim, segue aqui senhorial, dono daquelas que são as estradas que eu mais gosto, que são as autoestradas. Até já! Ora bem, meus amigos, cá continuamos nós no nosso teste. Este carro é tão alto que eu quase consigo olhar nos olhos dos condutores dos caminhões. Naturalmente que estou a exagerar um bocadinho, mas de facto uma pessoa vai aqui sentada bem alto. Isto está longe de ser um carro com pretensões desportivas, mexe-se bem, consegue controlar bem o peso, mas efetivamente não é, parece mais um caminhãozinho do que um carrão. Ora bem, deixem-me então mostrar-vos aqui o seguinte: atingimos já a marca dos 200 km, já estão ali 202 km, e vejo o estado de bateria, 52% de bateria, o que significa que, em teoria, naturalmente, em teoria, este Mercedes EQS SUV é mais um carro que tem condições para ultrapassar a marca dos 400 km. Vejam ali, cá estamos nós com 52%, e uma vez mais, agora se puséssemos o carro a carregar em corrente contínua, teríamos a possibilidade de carregar a 150 kW. Este carro tem muita informação interessante para o condutor, não há dúvida nenhuma. 24 kW por cada 100 km percorridos e mais de 200 km com menos de 50% da bateria, relembro que nós íamos com 98%, são dois elementos muito relevantes para este carro elétrico. É verdade, podem dizê-lo, tem uma bateria enorme, tem sim senhor, 120 kW, mas há muitos carros com baterias tão grandes como este carro e que não conseguem nem de longe nem de perto o consumo que este EQS 450+ está a conseguir. E depois este consumo não é um consumo de estrela, mas há muitos carros bem mais pequenos, bem mais aerodinâmicos, que não conseguem obter consumos melhores ou muito melhores. 24 kW por cada 100 km percorridos é um muito bom consumo para este carro em concreto, e bem melhor que o seu irmão mais musculado, aquele que vai ao ginásio todos os dias. Este vai lá 3 vezes por semana para fazer manutenção, o outro vai lá para aumentar a massa muscular. Vamos então continuar a nossa viagem, ainda faltam 123 km para chegarmos ao nosso destino, mais coisa, menos coisa, e vamos ver aqui qual é a percentagem de bateria que o carro diz que nós lá chegaremos. 25% de bateria, ou seja, duas coisas: significa que estamos de facto a seguir uma velocidade constante, mas também que o navegador vai analisando em tempo real, com base no consumo conseguido, a percentagem com que nós vamos chegar ao ponto desejado. Ok, vamos então continuar. Falo convosco lá mais adiante, quando atingirmos a casa dos 300 km e estivermos muito próximo já do nosso destino. Até já! Ora bem, meus amigos, aproximamo-nos rapidamente do final do nosso teste, mas estamos a chegar à casa dos 300 km. Não são muitos os carros elétricos que chegam aqui, e este consegue seguramente ir bem mais longe, porque, como veem aqui, o carro ainda tem 29% de bateria, e lá está a informação relevante: uma carga agora em corrente contínua num carregador que permitisse isso, permitia obter uma potência de carregamento de 197 kW. Então este Mercedes EQS SUV a mostrar prestações bem melhores do que aquelas que o seu irmão mais musculado apresentou, e até que o Mercedes EQE 450+, vão ver esse vídeo para perceberem o que eu estou a falar. Média de consumo 24.5, está ali fixa, não tem mudado grande coisa, mais uma décima, menos uma décima, ali tem estado praticamente fixa. E também o que não mudou muito desde o início da nossa viagem é a previsão da percentagem de bateria com que nós chegaremos ao Porto. Diz ali 24%, quando saímos de Lisboa dizia 27%, agora 24%,
perfeitamente compreensível, até porque numa fase inicial, como vos disse, eu circulei um bocadinho mais devagar, apenas por questões de trânsito. Os primeiros, diria eu, 10 km, mais coisa, menos coisa. Seja como for, se têm dúvidas, vejam aqui a média de velocidade a que estamos a circular. Já a média desta viagem é de 117 km/h, um valor muito alto para aquilo que se pretende aqui neste teste, muito próximo daquilo que é a velocidade instantânea. Vamos então continuar a nossa viagem. Este carro passa o teste da viagem Porto-Lisboa sem qualquer stress, em princípio, e por isso é hora agora de continuarmos a fazer o resto da viagem e falo convosco agora sim, quando chegarmos ao nosso destino final, para elencar as conclusões também finais deste teste. Até já! Ora bem, e eis que chegamos ao fim da nossa viagem. Lá está o ponto de referência do costume, ali ao fundo, o Pingo Doce. E então dizia eu que chegámos então ao fim da nossa viagem. Vejam ali aquele resultado, 328 km feitos, 24.1 km/h por cada 100 km percorridos, viagem feita em 2 horas e 56 minutos, portanto não viemos em forma de pastelão seguramente. Este carro e este resultado é muito bom e dá ânimo àqueles que têm receio em comprar carros elétricos. Naturalmente que este carro é um carro que não está ao alcance de muitos, da grande maioria dos portugueses, aliás, mas para aqueles que o podem, se ponderam comprar um Mercedes EQS SUV e se fazem várias viagens longas, esta é a versão a escolher. O Mercedes EQS SUV 450+. Não tem falta de potência, tem o mesmo conforto que os outros dois, que os outros modelos da mesma gama e, portanto, e tem a garantia de que tem um consumo suficientemente eficiente para garantir pelo menos 380, 390 km de autonomia, nas condições climatéricas em que fizemos a viagem, naturalmente, e mantendo tudo em mesmo. A Mercedes ainda não tem aqui nenhum dos seus carros equipados com bomba de calor, é algo que vão introduzir para breve e isso ainda vai tornar estes carros mais eficientes. Por exemplo, viemos a fazer a gestão, viemos usar o ar-condicionado a viagem toda e a verdade é que não afetou grande coisa aqui o consumo, mas com uma bomba de calor seguramente conseguiríamos ainda melhores resultados. Este carro, bem, tudo tem a ver com as questões de ergonomia, já falei, que a questão deste painelzinho aqui, felizmente aqui este desequilíbrio que eu anotei no outro carro aqui já não existe, portanto aqui o meu comportamento obsessivo compulsivo a ficar resolvido, mas sim, é um carro que, apesar de ter aqui alguns materiais menos nobres para um carro deste valor, a verdade é que está bem construído, é muitíssimo confortável e oferece espaço de sobra para a necessidade da grande maioria das famílias portuguesas. Ok, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Vemo-nos numa próxima oportunidade.